O colunista Jamil Chad obteve uma informação de que as apurações começam a ser preparadas para o envio para a corte em Haia, num processo que pode ainda levar algumas semanas para ser completado e que já tem como foco o ex-presidente Jair Bolsonaro. Os dados vão fazer parte da denúncia que foi apresentada ainda em 2021 pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil contra o ex-presidente brasileiro por crime de genocídio e crimes contra a humanidade. Bom, professora, eu queria que a senhora nos ajudasse a entender, né, o que é exatamente esse processo, quais as consequências, qual que é o trâmite a partir de agora. Desde 2019, logo depois daqueles incêndios criminosos na Amazônia, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi denunciado perante a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal de Haia, por incitação ao genocídio e crimes contra a humanidade. E em agosto de 2021, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil fez uma comunicação, uma denúncia muito rica, muito contundente, expondo desde 2021, a situação dramática dos Yanomami e encaminhou também à Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Hoje são aproximadamente 5 denúncias diferentes que tramitam contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por crimes no contexto da política ambiental e contra os povos indígenas. Esses últimos fatos que aparecem agora na mídia e que mostram a extrema gravidade a que estão submetidos os Yanomami mostram, na verdade, um fundamento muito forte para essas denúncias que estão no Tribunal Penal Internacional. Mostram que há provas e que há consequências drásticas, humanas, da política anti-indígena que o governo Bolsonaro criou e implementou durante os últimos 4 anos. Entender essa lógica de uma política anti-indígena é fundamental para compreender a possibilidade do crime de genocídio. O crime de genocídio e o crime contra a humanidade exigem atos que têm a intenção de destruir um determinado povo em razão da sua etnia, em razão da sua religião, em razão da sua raça, para o crime de genocídio, ou um ataque sistemático contra um determinado grupo da população, no caso de crimes contra a humanidade. Essa política anti-indígena mostra que esses 2 crimes foram cometidos ao longo desses últimos 4 anos, porque houve, não só nos discursos, mas nos atos e nas ações do presidente Jair Bolsonaro, no comando da administração pública federal, uma intenção de destruir os povos indígenas. Assim como houve também um ataque sistemático e generalizado contra os povos indígenas de todo o Brasil. Os povos Yanomamis sofreram de maneira mais aguda essa política anti-indígena e nós assistimos estarrecidos e estarrecidas essas imagens e essas reportagens sobre o que aconteceu lá. Morte por desnutrição, morte por adoecimento, morte por contaminação por mercúrio. Tudo isso está relatado no Tribunal Penal Internacional e será complementado nas próximas semanas, o que vai fortalecer bastante o caso. Pois é. Professora, a senhora, a senhora, junto com o coletivo de advogados em direitos humanos, foram responsáveis por assessorar a Associação dos Povos, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, nessa ação junto ao Tribunal Penal Internacional. E aí, uma pergunta: com a mudança agora de governo, né, com a chegada do governo Lula no poder, o Estado brasileiro não poderia denunciar Bolsonaro diretamente? Poderia, Leonardo, poderia denunciar sim. O Estatuto de Roma permite que os estados possam denunciar diretamente situações como crimes contra a humanidade, crimes de agressão, crimes de genocídio, perante a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional. Isso não seria inédito, isso já aconteceu na história do Tribunal Penal Internacional com outras situações, e fortaleceria muito essa reivindicação dos povos indígenas. E aqui é importante a gente separar as coisas. O que o Tribunal Penal Internacional está julgando é a conduta individual potencialmente criminosa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Estado brasileiro, né, essa entidade que não tem uma personificação específica, pode atuar nas instâncias internacionais
sem que isso gere qualquer tipo de conflito com o caso que já está em andamento por lá. Tá certo. E qual pode ser a consequência prática, não é? Caso considerado culpado por esses crimes todos relatados? Diego, a consequência prática é a prisão. E, nesse caso, os condenados pelo Tribunal Penal Internacional podem ser presos em qualquer país que admita a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que é amplamente reconhecida no mundo todo. Então, a gente está falando de um tribunal penal, de fato, que gera condenações e prisões e que tem consequências práticas muito evidentes. Agora, professora, considerando que qual que é a possibilidade, né, disso efetivamente acontecer, né? Porque tem muito bolsonarista nas redes sociais dizendo não, isso nunca vai acontecer, esse tribunal é comunista, eles não vão pegar o presidente. Em primeiro lugar, qual que é a possibilidade de acontecer, né? Principalmente com essas novas informações, esses novos dados que vieram a público, né? O pessoal da Suma Uma Jornalismo fez aquele levantamento, 570 crianças mortas de até 5 anos de idade nos últimos 4 anos entre os Yanomamis por doenças que podiam ser evitadas, né? É um número bastante surpreendente. Então, qual que é a possibilidade disso acontecer agora com essas novas informações? E se Bolsonaro não for condenado, todo esse processo no Tribunal Penal Internacional, ele pode ser usado também num processo contra ele internamente no Brasil como subsídio? O Tribunal Penal Internacional não é um tribunal comunista, né? A gente está falando da jurisdição penal internacional mais relevante que existe no mundo. Foi o tribunal criado para julgar os crimes mais graves que alguém pode cometer. É o tribunal que está, por exemplo, debruçado sobre a situação das Filipinas, é o tribunal que está debruçado agora sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, a gente está falando do tribunal que lida com as questões mais graves, que mais afetam a condição humana no planeta. E parte dessa condição humana é afetada também por medidas que favorecem a mudança climática, por medidas que expõem povos originários à extinção e à destruição. E é isso que este caso leva ao Tribunal Penal Internacional. Ele não lida com uma situação de conflito deflagrado, mas ele lida com uma agenda global muito relevante, com a agenda da pluralidade, com a agenda de respeito aos povos originários, de respeito a formas distintas de viver e de respeito também e proteção aos bens da natureza. É sobre isso que se trata este caso na jurisdição internacional. E ele tem, sim, consideráveis chances de avançar na Procuradoria do Tribunal Penal Internacional, abrindo-se uma investigação formal. Não há um prazo para que isso aconteça, mas as denúncias são muito robustas e esses últimos acontecimentos que serão relatados vão fortalecer muito essa chance de uma investigação ser aberta. O fato desses casos estarem em análise desde 2019 e não terem sido arquivados mostra justamente isso, né? O interesse e a gravidade dos indícios que foram levados à Procuradoria. Caso o Tribunal Penal Internacional entenda que a jurisdição doméstica, né, que aqui as nossas instituições são capazes de investigar esse caso, ele mesmo vai encaminhar todas essas informações e vai, vamos dizer assim, suspender a avaliação do caso por lá, até que as instâncias nacionais mostrem uma efetiva vontade de investigar e responsabilizar aqueles envolvidos nos crimes contra a humanidade e genocídio que foram relatados. Então, não existe trabalho perdido aqui, Leonardo. Tudo que foi produzido, todos os relatórios, todas as provas podem ser usadas pela instância nacional, caso ela tenha uma vontade legítima de investigar os crimes que foram perpetrados nesse período.